Fala pessoal, Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da óptica. Para a gente começar a falar sobre os fundamentos da óptica, é importante a gente entender o que é a luz, não é? A luz para a gente, pessoal, vai ser uma onda eletromagnética, não é? E por ser uma onda eletromagnética, ela possui o comprimento de onda. E esse comprimento de onda ele se torna visível justamente porque ele está em um intervalo que é sensível à nossa visão. Muitas das vezes, né, a gente tem trabalhos onde a gente atribui um comportamento diferente para a luz. Porque ora a luz ela se comporta como onda e ora ela se comporta como partícula, pois ela sofre as interações gravitacionais quando elas estão próximas a grandes campos. Então, essa dualidade ela foi encarada durante a época da física moderna. Então, ela se torna visível justamente por conta desse comprimento de onda que é sensível à nossa visão. E pelo fato dela ser uma onda, ela possui as três principais grandezas que nós temos, que é a intensidade, que vai estar ligada ao seu brilho, a frequência, que vai estar ligada à cor que a luz possui, e a polarização. Para a gente diferenciar os tipos em que a luz ela vai se propagar, nós vamos utilizar convergente para quando os raios convergirem para um único ponto, divergente quando elas espalharem de acordo com a sua fonte e paralela, quando elas vêm todas em linhas paralelas, fazendo com que essa seja a principal maneira que a gente vai estudar a luz aqui, ok? Para a gente falar sobre as fontes luminosas, né, a gente vai diferenciar elas através das fontes que a gente chama de primária e as fontes que a gente chama de secundária. O que seriam fontes primárias? Fontes primárias são aquelas fontes que vão produzir a sua própria luz. E aí a gente pode dar como exemplo o sol, a lâmpada, não é? As fontes secundárias vão ser as fontes que vão refletir essa luz. E aí a gente tem vários outros exemplos que podem ser dados em relação a isso. Como, por exemplo, a lua, os objetos que a gente enxerga, não é? Todos esses são fontes de luz secundárias, pois eles vão refletir a luz que chegam até ele. Outra forma que a gente tem para classificar as nossas fontes luminosas é através das frequências que vão passar por ela, que vão sair dela. E aí, a nossa classificação fica como sendo fontes monocromáticas, que são aquelas que vão emitir apenas uma frequência de luz, ou seja, uma única cor, e as fontes policromáticas, que vão ser justamente a sobreposição das frequências que nós temos, não é? Fazendo com que ela consiga emitir mais de uma cor, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender, pessoal, é que quando a gente fala sobre cor, quando a gente fala sobre essa frequência, não é? A sobreposição de todas as frequências, ou seja, a sobreposição de todas as cores, vai formar a cor que a gente entende como sendo a cor branca. E já a cor preta vai ser justamente o antônimo disso, né? O inverso disso, aonde o preto vai ser a ausência de todas as cores. Então, o preto é justamente o ponto onde a gente não tem nenhuma frequência luminosa. Para a gente continuar falando sobre esses fundamentos, é muito importante para a gente diferenciar os meios a qual a luz vai se propagar. Nós temos três meios básicos em que a luz se propaga, não é? Ou seja, seriam os meios transparentes, translúcidos e opaco, não é? Como que a gente vai diferenciar esses meios? Bem, os meios transparentes são aqueles que permitem que a luz passe sem nenhum tipo de difusão. Já os meios opacos, eles são aqueles meios que não permitem a passagem de luz, ou seja, eles não permitem que a luz se propague. Já os translúcidos, eles ficam no meio termo. Eles permitem que a luz se propague, mas de forma difusa. Para que a gente entenda as diferenças entre eles, é importante a gente dar exemplos, não é? Então, para os meios transparentes, os exemplos mais básicos seriam o vidro, né? Aquele vidro bem transparente que a gente consegue ver com muita clareza o que tem do outro lado, a água límpida, não é? Nós temos também diamantes,
que são utilizados em alguns exercícios. E os meios opacos são aqueles que não vão permitir a passagem de luz. E aí a gente tem como, por exemplo, a parede, não é? A gente tem também os objetos de uma maneira geral, ou seja, todos aqueles que a gente não consegue ver o outro lado com clareza, não é? E os translúcidos vão ser aqueles em que a gente vai ver, mas a gente não vai conseguir ver com muita clareza o que tem do outro lado. Exemplos básicos que a gente pode dar é a neblina, não é? Se não for aquela neblina muito forte. A gente tem aqueles vidros jateados, não é? Que são muito utilizados para boxes de banheiro. E esses são alguns exemplos que faz com que a gente simplesmente consiga diferenciar os meios de luz, os meios de propagação em que a luz vai se transmitir. Bem, entendendo essas diferenças, a gente pode agora começar a falar sobre os princípios de propagação da luz, não é? São 3 princípios que a gente vai se amarrar aqui, pessoal. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea. Sabendo que a luz, para se propagar, ela precisa de um meio ou transparente ou translúcido, a gente tem que entender que esse meio ele vai precisar ser homogêneo, não é? Ou seja, composto por uma única substância. Analisando isso, sempre que a gente tiver esse meio homogêneo, a luz ela vai se propagar em linha reta, não sofrendo nenhum tipo de desvio. Bem, o segundo princípio é o princípio da independência dos raios. Como a gente sabe, pessoal, a luz ela é uma onda eletromagnética e uma onda ela nunca atrapalha a propagação de uma outra onda. Então eu posso ter 2 fontes luminosas diferentes e os raios produzidos por uma fonte não interceptam a outra frequência, a outra luz, não é? Então eu posso ter aqui 2 fontes. E essas fontes elas podem emitir luz na mesma posição sem que uma luz atrapalhe a propagação da outra. E o último princípio é um princípio que é muito importante para a gente, porque é através dele que a gente consegue, por exemplo, enxergar os objetos, que é o da reversibilidade da luz. Ou seja, a luz, quando ela chega em um meio opaco, ou até mesmo em algum meio translúcido e transparente, ele consegue ter parte dessa luz ou ela totalmente refletida. Então, se eu estou enxergando um objeto, quer dizer que a luz ela chega nesse objeto, ela ilumina esse objeto e como a luz ela volta para o nosso olho, a gente consegue distinguir aquele objeto através da nossa visão. Então, a nossa visão ela consegue captar essa luz e formar a imagem, não é? Dentro do nosso centro ou dentro do nosso olho, e com isso a gente consegue interpretar essa visão e essa visão vai para a formação lá dentro do nosso cérebro. E isso, pessoal, é justamente uma coisa importante, porque o funcionamento do olho ele vai se tornar um dos parâmetros que nós vamos utilizar como um dos principais instrumentos ópticos do nosso cotidiano, até mesmo das nossas questões. Não é? Temos muitas questões no Enem que trabalham apenas com a ideia da formação da imagem no olho humano. Sabendo que a luz vai se propagar em linha reta, pessoal, a gente consegue distinguir e criar a ideia sobre o que a gente entende de sombra e penumbra. Tudo bem? O que a gente entende como sendo sombra, pessoal? A gente tem um anteparo, a gente tem um corpo, a gente tem algo que vai impedir a passagem da luz em um certo meio, e toda vez que a gente enxerga o anteparo que está após esse objeto, a gente consegue entender que se a luz não conseguiu vencer esse anteparo, ele não vai conseguir iluminar a projeção dele que a gente tem sobre uma parede ou até mesmo o chão, que é algo que acontece de forma muito cotidiana com a gente. O que a gente precisa diferenciar aqui, pessoal, é o que a gente chama de sombra e o que a gente chama de penumbra. Tudo bem? Bem, a partir do momento em que a gente já entende que a sombra e penumbra é um bloqueio que a gente tem a passagem da luz através de um objeto
opaco, necessariamente a gente precisa entender que a sombra ela vai ser um bloqueio de 100% da luz, não é? Dentro daquela região. E a penumbra ela vai ser um bloqueio parcial, não é? Então, muitos dos fenômenos que a gente trabalha no nosso cotidiano, que a gente vê no nosso cotidiano, eles surgem a partir dessa ideia de sombra e de penumbra, como, por exemplo, o eclipse solar e o eclipse lunar. Todos eles funcionam de acordo com a ideia da sombra e da penumbra, ok? Bem, outra coisa que a gente precisa entender também sobre a sombra é que se a luz ela se propaga em linha reta, não é? A partir do momento em que a nossa fonte luminosa ela possui uma mesma angulação para iluminar vários objetos, a gente consegue trabalhar com a ideia da projeção de uma sombra para calcular a altura de um objeto. Como assim? Bem, dá uma analisada nesse segundo quadro aqui, tá? A gente tem uma mesma fonte que produz feixes de luz paralelo. E elas estão iluminando em um mesmo momento, não é? Um prédio e um muro, ok? O que a gente precisa perceber? Se a inclinação dos nossos feixes luminosos elas são iguais, a gente percebe que a gente tem dois triângulos semelhantes. Um através da sombra do prédio e o outro através da sombra do muro, não é? E se a gente tem triângulos semelhantes, a gente consegue fazer o cálculo para a projeção de uma sombra ou da altura de um prédio, não é? Analisando aqui, ó, como esses nossos dois triângulos são semelhantes, eu posso dizer que a altura do prédio está para a altura do nosso muro, assim como a sombra projetada do prédio está para a nossa sombra do muro, não é? E com isso, pessoal, a gente tem uma igualdade que permite que a gente calcule, por exemplo, a altura de grandes prédios. Essa, pessoal, é uma das formas que nós tínhamos para calcular, que foi muito difundida lá no Egito Antigo, não é? Então, assim, quando a gente fala sobre Teorema de Pitágoras, todos esses eram fundamentados e calculados através justamente da ideia da projeção de uma sombra. A gente tem aqui um exemplo básico de como que a gente pode utilizar a projeção de uma sombra para calcular a altura de grandes objetos. Ele fala o seguinte: em um dado instante, uma vara de 2 metros de altura vertical projeta no solo horizontal uma sombra de 50 centímetros de comprimento. Então ele está falando aqui, pessoal, que ele consegue calcular a altura de uma vara e ele consegue calcular a sombra que foi projetada no chão. Percebam, pessoal, que ele disse aqui com clareza que a vara está na vertical e o solo está na horizontal, para garantir que a gente esteja trabalhando aqui com semelhanças de triângulo. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem a sombra da vara e a sombra, a vara e a sua sombra projetada. Eu vou chamar aqui de Hzinho e vou chamar aqui de Szinho. Tudo bem? E aí ele fala que nesse mesmo instante, um prédio ele está projetando uma sombra de 15 metros de comprimento. Então aqui a gente teria um prédio, a sombra projetada, e com isso a gente garantiria que esses triângulos eles são semelhantes. Então aqui a gente tem a altura do prédio e aqui a sua sombra projetada. Aplicando a forma que a gente definiu ali anteriormente, a gente tem que a altura do prédio dividido pela sua sombra vai ser igual à altura da vara dividida pela sua sombra, que nesse caso está em centímetro, né, pessoal? Mas como todas as nossas unidades estão aqui representadas em metro, ela precisa estar em metro também. Então, 50 centímetros, a gente sabe que tem 0,5 metros, não é? Então, aqui a gente tem uma regrinha de 3, basicamente. Basta a gente multiplicar cruzado e com isso a gente tem que 0,5H é igual a 2 vezes 15, que vai dar 30. Então, H
é a mesma coisa que 30 dividido por meio. Dividir por meio, pessoal, a gente sabe que é a mesma coisa que multiplicar por 2, não é? Então a gente tem que a altura do nosso prédio, nesse caso, é de 60 metros. Então a gente conseguiu calcular a altura de um objeto absurdamente grande apenas medindo a projeção de sua sombra. Essa, pessoal, é uma das ferramentas que a gente pode utilizar justamente por conta do princípio da propagação retilínea da luz. Um outro instrumento óptico que a gente utiliza em larga escala, não é? Na verdade, ele está dentro de vários instrumentos ópticos. A gente consegue ver isso naquelas câmeras antigas, a gente consegue ver isso até mesmo dentro do nosso próprio olho. Sim, o nosso olho funciona como uma câmara escura, tá? Então, como que a gente acaba projetando essa imagem no fundo da câmara escura? Uma das coisas que a gente vai perceber aqui, pessoal, é que sempre que a gente está falando sobre uma câmara escura, ela vai projetar uma imagem que é menor e invertida em relação ao objeto que ela está projetando. Tudo bem? A imagem que ela está projetando desse objeto. Então, se a gente analisar aqui, a gente está trabalhando da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente com a sombra, a gente está trabalhando com dois triângulos que são semelhantes. Então, da mesma forma que a gente consegue calcular uma sombra projetada, a gente consegue, por exemplo, determinar qual vai ser o comprimento de uma imagem diante de uma câmara escura, não é? Então, se a gente pegar aqui, ó, o tamanho do objeto, não é? E dividir pela distância que ele se encontra na nossa câmara escura, P aqui pra gente, pessoal, vai ser a distância para a câmara escura. Tá? Ela vai ser igual ao tamanho da nossa imagem, que é representada aqui pela letra I, dividido pela profundidade da nossa câmara escura, tá? Esse pelinho aqui, eu quero que vocês entendam que é a profundidade. E com isso, pessoal, a gente consegue, praticamente da mesma forma como a gente fez a projeção da sombra, a gente consegue determinar qual vai ser o tamanho de uma imagem, a imagem produzida dentro de uma câmara escura, ou até mesmo através do tamanho da imagem produzida, a gente consegue calcular o tamanho do objeto que foi projetado dentro dessa nossa câmera. Tudo bem? Bem, pessoal, esse aqui foi o iniciozinho sobre a óptica geométrica e aqui a gente falou um pouco sobre os fundamentos que a gente trabalha em cima da óptica, tá? Não deixem de fazer os exercícios que estão lá na plataforma e bom estudo!